Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje, como treina o atual recordista da milha. Ele acabou de bater o recorde mundial da milha correndo 1.609 metros, que é uma milha, para 3 minutos 42 segundos e 66 centésimos. Isso dá simplesmente um pace de 2,18 por quilômetro. É simplesmente absurdo. E eu quero que tu já deixe aí no campo dos comentários qual é a maior distância que tu conseguiu sustentar no pace mais rápido que tu conseguiu sustentar. Eu acredito que a minha tenha sido na época que eu era do atletismo, que eu corri 400 metros em 54 segundos e 7 centésimos, né? No revezamento 4x400. Isso é o mesmo tempo que ele correu 4 vezes o que eu corri, tá? Então é um negócio assim, ó, surreal. Eu terminava sem conseguir dar 2 passos a mais e ele termina tranquilo, saiu comemorando. Então a gente quer estudar e ver como é que é o treinamento dele para que você consiga aplicar também no seu treinamento. Eu sei que não é todo mundo que vai correr uma prova de milha, mas eu sempre falo, nós precisamos entender os princípios por trás do treinamento, porque entendendo os princípios do que levou ele a correr desse jeito, nós podemos aplicar também na nossa realidade. Seja para você que talvez queira correr uma prova de 1.500, ou seja, para você que vai correr um 3 km, um 5 km, nós aqui também temos boas formas de fazer isso, beleza? Então vamos lá, olha só, vamos passar aqui. Eu tenho esse estudo aqui, na verdade, é um artigo que é muito legal, que ele detalha um pouco mais do treinamento do Josh Kerr. Então é algo muito bom, tá? E a gente vai para a estrutura semanal do Josh Kerr. Primeiramente, aquilo clássico que a gente já viu de inúmeras outras formas. 6 dias na semana, entre 105 a 113 quilômetros, né? De 65 a 70 milhas. Padrão, tá? Então a gente vê, ó, que mesmo para conseguir performar numa prova curta, que ele vai correr apenas 1.500 metros, ainda o volume semanal é uma coisa que importa. Beleza? Então isso é algo que vai acabar, a gente não tem para onde fugir, tá? Sempre que nós queremos aumentar cada vez mais o nosso desempenho, nós vamos precisar manter uma rotina semanal de altos quilômetros para aquilo que é a nossa realidade. Muitas vezes, talvez eu queira fazer 100 quilômetros na semana, mas se minha rotina não permite eu recuperar, não permite eu treinar com qualidade, não adianta eu fazer isso. Então, obviamente que esse é o trabalho dele, mas percebam que mesmo para uma prova curta precisa de um volume mais alto. Então, você precisa refletir se realmente vale a pena colocar mais quilômetros, se você tem essa disponibilidade, e o quanto você quer evoluir dentro da corrida, tá? E olha só, ele não utiliza o modelo norueguês, eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, não utiliza sessões duplas também, treinamento 2 vezes ao dia. E ele não realiza teste de lactato, ou seja, ele mesmo define, o que eu faço é simples, não tem nada de especial nisso. Porque a corrida, de fato, ela é muito simples, você precisa ter consistência, que é uma coisa que a gente vai ver aqui, fazer as sessões certas de treinamento e manter isso por tempo suficiente para que você consiga treinar. Então olha só, aqui é o que está estruturado. O treinamento dele, como que é? Segunda, corrida fácil, tá? Corrida de recuperação, normalmente uma corrida leve. E aqui, eu sempre está associado também, eu vi que ele faz bastante educativos na segunda-feira e também strides, naquelas corridas coordenadas, que é algo que para quem pretende correr provas rápidas é muito importante, porque os strides eles vão te dar essa capacidade neuromuscular de manter uma velocidade mais alta, então para ele é muito bom. Só que também ela é essencial para quem deseja correr provas longas. Porque se você vai correr uma maratona, você ainda precisa ser capaz de manter essa capacidade de correr rápido. Então fazer esses strides é algo muito interessante, tá? Que você também pode aplicar. Terça-feira, aí vem um treino estruturado, normalmente algum intervalado, alguma rotina de treinos mais específica, que aqui varia de semana para semana, por isso que não tá, mais musculação. Ele dá uma ênfase muito grande da musculação. Inclusive, o próximo vídeo que vai sair aqui do canal vai ser só analisando o treinamento de força que ele faz, para que você também possa a gente tirar os insights juntos para que você faça. Quarta-feira, dia de corrida fácil. Quinta-feira, corrida fácil. Sexta, treino estruturado de novo, ou seja, ele coloca qualidade tanto na terça quanto na sexta, mais musculação. Por quê? Qual que é essa ideia? É que a terça e a sexta dele sejam dias pesados mesmo. Então ele coloca a parte do treinamento de corrida pesado, intervalado, fartlek ali, junto com a musculação, para que esse dia fique carregado e os outros dias ele consiga descansar. Essa é uma estratégia muito boa, eu também costumo fazer isso, colocar meu treino de fortalecimento junto com o meu treino mais pesado de corrida, mas para você, tô pensando, nossa, eu preciso fazer isso? Não. Pode fazer no horário que se encaixa melhor, até porque a nossa rotina varia muito, muitas vezes não tem como fazer isso, só fazendo um treino já vai ser muito pesado, né? Então dá para dividir, tá? Inclusive, se
quiser saber como treinar da maneira certa, fazer o fortalecimento da maneira certa, tem link aqui na descrição para o fortalecimento inteligente. E eu sou o Nessor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Acabei não me apresentando, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse e também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e não esquece de comentar o que eu falei lá no início do vídeo sobre qual a sua maior distância e velocidade que você já alcançou. E aí sábado aqui tá longo prazo, mas na verdade é uma corrida longa, né? Então, dito tudo isso, acaba somando a esses 100 km, 110 km que ele corre na semana. Os principais treinos estruturados são 2 vezes na semana, como eu disse. O treino-chave revelado no período de preparação para o Campeonato Mundial do Atletismo de 2023 era 8 de 400 com 90 segundos de descanso. Então tu vai ver assim, nossa, 8 de 400 é uma coisa que, não é muito, né? Mas aí que é um grande detalhe que a gente vê. Esse 8 de 400, obviamente, é para um ritmo de 1.500 que ele tá. Então é uma preparação específica que ele estava fazendo. E a gente vê que se eu for fazer isso para um atleta que eu treino, seja para mim ou seja para atletas que eu treino, eu não vou fazer muito mais que isso, porque o corpo não suporta essa velocidade de 1.500 por mais que disso. Aqui a gente já tem 3.200 metros. É um volume bem alto na velocidade de 1.500. Então não tem como trabalhar além disso. Mesmo você sendo atleta amador ou um atleta profissional, o corpo ele tem um limite que a gente consegue adaptar. Então, quando a gente sobe para distâncias de 5 km, por exemplo, a gente vai estar falando ali num teto de 6, 7 km no ritmo de 5K. Mais que isso, o corpo não consegue adaptar. Não adianta eu querer fazer 10 km em ritmo de 10K. Não adianta, o corpo não vai adaptar, eu vou lesionar, vou sobrecarregar e aí não vou render nos próximos treinos, tá? Mas um detalhe que eu gosto também, uma estratégia que ele faz, aqui tem esse desenho que fica mais fácil, né? Ele faz 4 séries com um intervalo mais curtinho de 90 segundos, dá uma pausa longa aqui no meio, então ele aumenta a pausa e faz mais 4 blocos. Essa é uma estratégia muito boa que eu utilizo. É importante lembrar que, no caso, isso aqui não seria 8 de 400, né? Só uma tecnicidade seria 2 de 4 de 400, ou seja, 2 séries de 4 repetições de 400 metros, para ficar melhor. No ritmo de 54 a 55 segundos, ou seja, o que eu corria uma vez e terminava passando mal, é o que ele faz 8 vezes num treinamento qualquer aí numa terça-feira. Beleza? Mas isso é o que ele utilizou, ele provavelmente usa outras formas de fazer isso, até dá para ver ali nos próprios vídeos do canal. Mas enfim, ele também correu uma meia maratona em 1:1, ou seja, muito bom, demonstra que ele tem uma excelente capacidade aeróbica, tá? E é algo que ele fala aqui no próprio artigo. Mais um ponto. Por que o treinamento de força é um divisor de águas pro Josh Kerr? Porque o treinamento de força não se trata apenas de desenvolver força e potência. Mas mudou o jogo dele em termos de manter ele longe das lesões. Então, além de ganhar força e potência para correr mais rápido as provas, isso também deixa ele longe das lesões. E é aquilo. Se eu estou longe das lesões, eu consigo passar mais tempo treinando com mais qualidade e, consequentemente, eu evoluo mais. E é isso que você precisa entender no seu treinamento. Não adianta nada tu ir pular o teu treino de força porque, nossa, eu tenho que fazer meu treino de corrida e aí tu não consegue evoluir. Ou tu pegar e querer fazer super grandes treinos de corrida buscando um desempenho máximo, suprassumo lá, sendo que tu não... Aí tu vai conseguir fazer só um treino, depois tu lesiona ou sente uma dorzinha e tem que diminuir as outras cargas de treinamento. Então isso é algo muito importante, tá? Seguindo aqui, treine como um corredor de 5 km. Isso aqui é muito legal, olha só. Os 1.500 metros são 84% aeróbicos. E o que isso quer dizer? Mesmo provas curtas, de 800, 1.500, 3 km, tem um grande correspondente da capacidade aeróbica, ou seja, eu preciso de volume, eu preciso estar treinando meu limiar de lactato, eu preciso estar treinando a minha economia de corrida, porque não adianta eu só ficar querendo dar tiro curto, tá? E aí tu pensa nisso, tá? Olha só, esse é algo que eu preciso falar aqui pra você, que é um erro que muitas pessoas cometem, tá? Que é muitas vezes a pessoa tá treinando por uma maratona, por uma meia maratona, e ela não utiliza ou não treina a capacidade de suportar aerobicamente distâncias maiores. Então tu não vai conseguir performar bem. Se o Josh Kerr, que ia correr 1.500 metros, estava treinando, focando muito mais na capacidade aeróbica dele, para ele desenvolver isso, por que você,
que vai fazer provas mais longas vai ficar querendo sempre dar tirinho curto e não trabalhando essa capacidade aeróbica. Ou seja, você precisa desenvolver mais a sua capacidade de suportar grandes distâncias ou grandes tempos correndo, né? Suportar ritmo de limiar, suportar ritmo de 10K, ritmo de meia, ritmo de maratona. Isso vai fazer com que você passe mais tempo correndo e treinando e aí você consiga performar na prova. Até porque esse trabalho anaeróbico, ou seja, foco em distâncias mais curtas, repetições menores, com pausas mais curtas, ele tem uma duração pequena no treinamento. A gente consegue fazer isso num período de afiação para uma prova por mais ou menos ali 3 a 6 semanas. Então, esse trabalho de redução, de polimento para provas mais curtas, essas curtas mesmo de 1500, a gente consegue fazer poucas vezes no ano por um pouco período, porque o corpo não consegue tolerar essas grandes intensidades por muito tempo. Então, é sempre melhor fazer esse treinamento moderado a alto, mais vezes na semana, por mais tempo, que a gente vai conseguir chegar de uma maneira muito melhor, beleza? Então vamos lá, ó. Sem teste de lactato, sem sessões duplas, a consistência é fundamental. Então, o que quer mais valoriza é a consistência. Meu treinamento não é extraordinariamente difícil. Outro ponto que você precisa entender: eu não preciso sair totalmente desgastado em todas as sessões. Eu não preciso estar sempre no meu limite, não preciso estar vomitando, não preciso estar passando mal, tá? O que eu faço é evitar lesões. Então, consigo acumular dias de treino de forma consistente. O resultado é um nível de condicionamento físico muito alto. Simples. Então, tu não precisa ser guerreiro de treino. Tu precisa ser guerreiro na hora da prova. Ali tu tem que entregar o teu melhor. Mas no treino, tu não precisa ser guerreiro, tu não precisa fazer loucura. É só tu seguir o planejamento e ser consistente. Beleza? Então, aqui a gente tem uma questão. A recuperação. É na recuperação que a diferença é feita. Então, qualquer um pode fazer um bom treino. Aí, ó, mais uma vez, isso aqui é muito batido toda hora. Eu falo, qualquer atleta, qualquer entrevista de atleta que você vai ver, ele vai falar isso, tá? Que qualquer um pode fazer um bom treino, a diferença está no que acontece no meio: sono, nutrição e recuperação. Pilares simples que vão fazer a diferença. Ele faz treinamento em altitude, isso não se enquadra tanto pra gente, então não precisa falar, mas aqui tem um breve resumo do que faz um treinamento em altitude. Então, acima de 2.000 metros, a gente está treinando uma capacidade com menor oxigênio disponível, então a gente aumenta a eritropoetina, que é um hormônio que vai estar presente para pegar oxigênio, porque como a gente vai absorver menos oxigênio, a gente precisa transportar esse oxigênio de uma maneira melhor. E nós precisamos ter mecanismos para captar mais esse oxigênio que é escasso, que entra no nosso pulmão. Isso faz com que aumente o número de células vermelhas no sangue, né, as hemácias, e é elas que carregam, transportam oxigênio. Isso vai fazendo com que a gente tenha um VO2 máximo maior e uma eficiência energética maior, e isso faz com que a gente aumente a nossa performance, tá? Então, viver em altitude, treinar em altitude promove isso aqui, e é uma vantagem natural do que tem essas possibilidades. Aqui no Brasil, a gente tem um lugar só que se enquadra mais ou menos nisso, que é Campos do Jordão, que, se eu não me engano, acho que é 1.400 metros, 1.600 metros, tá? Acima do nível do mar. Ainda está longe dos 2.000, mas é um local que permanece, tá? E a distribuição aqui a gente já viu o que faz, semanas de treinamento, enfim, a maioria dos treinos obviamente se encontram aqui numa zona 1 de intensidade baixa. Esse padrão aqui de pirâmide de treinamento, ele é meio difícil de definir, porque a intensidade 1 aqui que ele fala não é a zona 1, tá? A intensidade 1 aqui para ele seria para nós qualquer coisa do Z3 para baixo. E aí, isso aqui seria mais um Z4, isso aqui seria um Z5 ou até acima do Z5, tá? Então, não se baseiem muito aqui nessa distribuição, ela é um pouco diferente das zonas de treinamento que a gente tem ao natural. Isso é importante na hora que você for ler um artigo. E aí, VO2 máximo e economia de corrida, os dois principais fatores que influenciam o desempenho nos 1.500 metros e também influenciam muito esse desempenho nas outras distâncias, né? Não é porque você vai correr uma maratona que o VO2 não vai ser importante, e também não é a economia de corrida vai continuar sendo importante. Então, aqui é meio que o foco, e corrida de média distância com foco em resistência. Então, o estilo de treinamento de Kerr é priorizando uma base de resistência, sendo capaz de correr uma meia maratona em 1 e 1. E é consistente essa abordagem de priorizar a resistência nas corridas de média distância.
Então, porque tem algumas diferenças específicas, tem pessoas que reagem melhor à velocidade, tem pessoas que reagem melhor ao volume, tá? Principalmente quando pega essas distâncias de 800 a 1.500 metros. Ele é um que responde mais a volume, mas a tendência é que todo mundo se dê um pouquinho melhor com um volume mais alto, porque a gente consegue diminuir menos intensidade, expõe o corpo a menos risco de lesão, a menos dores, a menos dificuldades, e aí as coisas ficam melhores, beleza? E aqui os pontos principais aqui, a recuperação, considere parte do seu treinamento, adicione treinamento de força 2 vezes, que a gente vai ver num próximo bloco, enfim, termina aqui. Mas uma avaliação que eu quero que a gente tenha aqui no canal do Josh Care é isso aqui, ó. Vamos ver os vídeos aqui que ele tem, que eu quero te mostrar, tá? Ele fez, alguns dias antes de correr o 1.500 metros, ele fez um teste de 1.200 metros. Ele fez esse teste em altitude, que era para ser um simulado da prova. E ele conseguiu fazer um ótimo tempo, ele bateu o recorde extraoficial, ninguém tinha registrado esse tempo de 1.200 metros, que ele registrou nesse treino e está gravado, então é uma fidedignidade maior do que só falar, corri esse tempo aí, sem vídeo, sem prova, sem nada. Então, isso aqui foi muito legal, mas olha só o que ele vinha fazendo algumas semanas antes, tá? Ele estava participando de provas de 800 metros. Ou seja, ele estava correndo uma distância abaixo da prova que ele queria correr. Por que, Nestor, que ele estava fazendo isso? Porque ao fazer isso, ele consegue desenvolver velocidade, resistência. É um treino muito específico para o nível de desconforto que ele vai precisar enfrentar na hora da prova. E essa é uma estratégia que você também pode colocar, e eu sempre recomendo para os meus alunos. Inclusive, se você quiser se tornar meu aluno, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer como funciona a minha assessoria. Por quê? Porque quando a gente treina uma distância abaixo da prova que a gente está treinando, então, ele vai correr um 1.500, e aí eu estava correndo 800, vou correr um 5.000, vou fazer um 3, vou correr um 10.000, vou fazer um 5. Isso faz com que eu tenha um treinamento totalmente específico para aquela prova, porque tem uma transferência muito grande, eu vou estar trabalhando muito próximo das capacidades. Eu não preciso me preocupar tanto em mexer nos meus treinamentos posteriores, porque fica como sendo um treino de qualidade. Então, se eu vou correr uma prova de 5K me preparando para os 10, muitas vezes substituo um longão ou um outro treino de qualidade por esse 5 aqui. Ele tem uma recuperação mais rápida e isso vai me ajudar muito. Mesma coisa se eu vou correr uma maratona ou fazer um 21, porque aí eu já também estarei me preparando. Ou fazer um 10 para quem está se preparando para o 21. Todos eles seguem esse mesmo princípio. Eu consigo trabalhar a minha cabeça para suportar uma velocidade muito maior, um nível de intensidade maior, um nível de dificuldade. E aí, quando eu tiver que correr o 10, por exemplo, eu sei que, embora seja mais tempo que um 5, vai ser bem mais tranquilo, porque eu vou estar com a cabeça mais relaxada, porque, nossa, aquele 5 km foi difícil. Mas o 10, eu sei que o nível de desconforto que eu vou ter que segurar é um pouquinho menor. Claro que por mais tempo, mas é menos esforço, é menos aquela sensação, aquela loucura. Então, isso é tanto bom para a parte fisiológica, quanto para a parte psicológica, tá? E aqui tu pode ver também todo o resto do alguns vídeos que ele fez, não foi tanto tempo assim, mas enfim, você pode ver que o treinamento dele não é algo fora do padrão, não é algo uma loucura, é simplesmente ser consistente e fazer aquilo que precisa fazer, que talvez você já saiba o que você precisava fazer, só que talvez você não esteja conseguindo. E aí ter um treinador, alguém que possa te orientar nesse processo, vai te ajudar, e para isso eu tô aqui. Então é só clicar no primeiro link da descrição, e se você já tem o treinador e já tem essa consciência, agora você pode pegar essas dicas aqui e aplicar na sua rotina, ou se manter fazendo elas, porque você sabe que, se isso levou o cara a bater o recorde mundial da milha, isso pode me ajudar a bater o meu recorde mundial em qualquer distância que seja. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. A gente se vê numa próxima e valeu!